E agora a gente vai entender o porquê a gente deve evitar essas erosões nos nossos projetos de drenagem, tá? Dois pontos principais. Eu sei que existem N pontos, tá, pessoal? E aqui a gente quer focar bastante na junção erosão e drenagem, né? Então, um pouco desses dois temas aqui mais que coesos, né? Mas, obviamente, tem outros pontos, como danos ambientais, etc, etc. Mas aqui a gente está focando um pouco mais na infra mesmo aqui de drenagem. Então, olha só, um primeiro ponto, né, que só isso daqui já valeria todas as suas horas de estudos aí sobre proteção contra erosão. Imagina que você desenvolveu um projeto de drenagem urbana, né? Então você projetou lá sarjetas, projetou boca coletora, projetou PV, projetou ramal de ligação, rede de drenagem, tudo bonitinho, né? Então você fez, sei lá, uma drenagem, um loteamento, por exemplo. Você projetou toda a drenagem, papapá, o deságue da drenagem e tudo mais. E aí você não se atentou com o deságue final da sua rede. Ou seja, a sua rede de drenagem, que está recebendo água de todo o loteamento, ela está desaguando, por exemplo, num talude, a meia encosta, e você não percebeu, né, esse detalhe final ali, né? Vou falar, não, aqui já terminou meu trabalho, né, então fiz todo o sistema de drenagem do loteamento, agora desaguando aqui perto do córrego e tal. Então, pessoal, é um risco muito grande, tá? Porque o processo erosivo, né, no final aqui de uma rede, ele pode acontecer com muita frequência. Então, olha só, vou te dar um exemplo aqui, ó, fazendo um rabisco aqui em cima, tá? Então, imagine que você vem aqui com a sua rede, ok? E aí você tem esse lançamento aqui da sua rede, e você tem um perfil aqui do terreno que desce, né, até um curso d'água e tudo mais, ok? E aqui tem um talude que sobe aqui, já tem a divisa do loteamento, algo do tipo, ok? Beleza, então olha só. Quando você tem o lançamento da sua rede, você tem um nível d'água aqui dentro da rede, e aqui dentro você tem uma velocidade, vou colocar como velocidade 1, ok? E você tem uma lâmina, uma lâmina d'água aqui, Y1 também, tá? Essa velocidade aqui ela pode ser até 4, 5 metros por segundo, né, de velocidade dentro de uma rede de drenagem. Mas por que não acontece erosão? Bom, porque aqui eu tenho um perímetro da minha rede, né? Então, se eu pegar aqui uma seção, eu tenho uma rede aqui, o perímetro dela, feita de concreto, tá? Então, isso aqui é concreto. Então, a água que está passando aqui dentro, com velocidade de 4, 5 metros por segundo, ela está em contato com o concreto, então não vai ter erosão, né? Claro que erosão eu falo assim, né? Uma erosão mais instantânea, né? Porque se eu tenho muita velocidade também passando no concreto, sei lá, 10 metros por segundo, sempre passando no concreto, pode gerar um fenômeno de abrasão. Mas aí é outros 500, né? No mais convencional, 4 metros por segundo e tal, nós não vamos ter esse processo de erosão nesse perímetro, tá? Porque é um revestimento de concreto. Ou PAD, né? PAD também pode ser aplicado. Beleza. Só que se eu estou com essa velocidade final e desse ponto aqui, ó, tá? Desse ponto para a direita, esse escoamento ele encontra aqui esse perfil do solo, o que vai acontecer nessa etapa 2? Na etapa 2, eu vou ter uma velocidade aqui, pode ser muitas vezes até maior, tá? Porque o meu perfil do terreno está mais inclinado que a declividade da rede, tá? Tudo bem que eu vou ter um espraiamento aqui, né? Mas pode ser uma velocidade maior, esse V2 aqui, e o meu Y2, ele pode ser, com certeza vai ser menor, tá? Até pela inclinação e pelo espraiamento. Então, esse ponto aqui, pessoal, é um ponto de muita atenção, porque a chance de ter erosão aqui é gigante, tá? Gigante, a chance é muito grande. Então, qual que é a chance aqui, ó? Bom, aqui onde eu tenho o escoamento com uma velocidade elevada passando em contato com o solo, que aí eu não tenho mais o concreto com proteção e tal, esse solo vai começar a passar por um processo de erosão, né? Então, vai começar a ser carreado, daqui vai descer lá para o curso d'água, ok? Só que deu uma chuva, criou esse processo aqui de erosão superficial, talvez algumas ravinas e tal. Só que deu uma segunda chuva, esse processo pode aumentar de tamanho, ok? Uma terceira chuva pode aumentar ainda mais de tamanho, chegar aqui, ó. E quando chega aqui na base do tubo, né? Se a nossa tem uma duela aqui com uma determinada largura, essa duela aqui já rodou, né? Já caiu, porque ó, ela perdeu a base dela
já vai parar aqui embaixo, aqui, por exemplo. Tá? Como a gente está vendo essa imagem, né, as aduelas todas caídas, então já vai parar lá embaixo. Tá? E se não for nada feito, essa erosão simplesmente ela pode continuar aumentando aqui, ó, até chegar num equilíbrio que teria aqui nesse ponto final, pode rodar muitas aduelas, levar aqui ao colapso a sua rede de drenagem. Tá? Então perceba o risco que nós temos aqui. Tá? O risco que nós temos aqui. Ok? Então, esse processo de erosão aqui, ele é muito comum de acontecer. E aí vai rodando aqui a duela por a duela, né? E você vai perdendo todo o seu sistema de drenagem, tá? Então, o risco para o próprio sistema é gigantesco, tá? Além do que, né, o solo, ele consegue se manter estável até uma determinada inclinação. Por exemplo, tem um solo aqui que está numa inclinação 1,5 para 1, né? Tem um talude e tem a rede de drenagem chegando aqui, por exemplo, né? Só que se eu tenho esse processo de erosão e o meu perfil de solo começa a ficar cada vez mais verticalizado aqui, ó, pelo processo de erosão, chega um ponto que o solo não suporta essa inclinação e o que acontece? Aí é um nível 2 o problema, né? Não é mais um problema só de erosão, é um problema de ruptura. Aí rompe todo esse talude aqui, ó. Né? Então, se você for lembrar das aulas lá de mecânica dos solos da faculdade, as lamelas, né, que são feitas aqui a análise por equilíbrio da limite das lamelas, todo esse solo aqui, ó, vai rodar, né? Vai romper. E aí rompeu sua duela, se tiver alguma coisa aqui em cima, né, tá em risco, né? Então assim, é um problema nível 2 ainda de ruptura, né? Um processo de erosão que pode verticalizar tanto o solo que pode romper esse solo, tá? Então, pessoal, muita atenção. Então, um dos pontos principais, o risco aí para o próprio sistema de drenagem, ele é grande, né? Ele é grande se você não tomar conta aqui no processo de erosão, principalmente no deságua. E também o risco para as infraestruturas locais, né? O que é bastante comum também é a gente ter aí, por exemplo, bueiro, né, de grota, né? Então, você tem em estradas aí, em rodovias, muitas vezes, você tem aqueles bueiros que vão cruzar, né, o rio com a própria rodovia. E aí o que acontece? Se não for feito um trabalho ali de dissipação, de controle de erosão, na saída desse bueiro pode ter uma erosão também significativa. Tá? Então, olha só, se eu tenho aqui um curso d'água, né, aí chega aqui numa pista, né, numa estrada, e segue aqui o curso d'água. Obviamente, aqui em cima eu vou ter a minha passagem de veículos, o pavimento e tudo mais, e aí eu vou ter um bueiro aqui, ó, né, que vai estar cruzando, conectando o meu curso d'água aqui, o meu ponto de montante, né, então aqui é a montante, com o meu ponto de jusante. Então, eu vou ter aqui uma lâmina d'água, né, que muitas vezes pode estar um pouco mais alta, ela vai reduzir aqui para o bueiro, né, vai passar aqui dentro e tal. Né? E se eu tiver um nível d'água aqui um pouco mais elevado, pode ser que gere até um ressalto aqui na saída, né? E saia o nível d'água que vai lá embaixo. Então, olha só, um cuidado muito especial com esse trecho aqui, ó, de saída do bueiro, tá? Porque esse trecho de saída do bueiro, se sair com alta velocidade em contato com o solo, devido a esse confinamento gerado aqui pelo bueiro, também esse trecho aqui do solo pode passar por um processo de erosão, né? Pouco a pouco. E esse processo de erosão pode solapar aqui, né, o seu próprio bueiro. E isso daqui, se ele solapar, ele também pode romper aqui, ó, parte da nossa estrada, né? Como nós temos nessa imagem aqui, ó, um processo de ruptura que já foi se formando aqui, pegando já o pavimento. Então, a infraestrutura local também é próxima a curso d'água, que hoje em dia nós temos a rodo, né? Até porque as nossas cidades elas foram construídas ao redor de curso d'água, até por questão de usar a água ali para sobrevivência, desenvolvimento, né? Então, a gente se expôs muito a esse risco, né? Hoje nós temos muita infraestrutura próxima de curso d'água, tá? E o que acontece é que com a passagem do curso d'água, ele não quer muito saber se tem a infraestrutura ali, ele vai continuar o curso dele, né? E muitas vezes com essas obras de um certo afunilamento, obra de ponte, bueiro, né, que passa ali por uma estrutura, se a gente não cuidar, né, a jusante aqui da estrutura, a gente pode ter um processo de erosão que pode ser mais superficial, mas se não tratado pode ganhar aqui uma roupagem
mais impactante aqui para a infraestrutura, tá? Então, do ponto de vista mais de engenharia, pessoal, esses 2 pontos aqui já justificam o porquê você deve estar atento aí com o processo de erosão no sistema. Seja pelo próprio sistema de drenagem, que você dimensionou, projetou e que pode se perder, ou também pela a infraestrutura local, que pode ser diretamente impactada aí, né, por esse processo erosivo, ok?